Oi, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Fala pra mim que você tava com saudades, me engana, que eu gosto. Só pra descontrair. Pessoal, eu vim falar sobre suicídio. Vocês viram a taxa de aumento de suicídio na pandemia, 32%. Muito triste, eu lamento. Meus sentimentos se você perdeu alguém na pandemia, se você, pelo coronavírus ou por suicídio. Então, assim, eu tô aqui em amor, por amor a Jesus, a Jeová e por amor a você. Não é por acaso que você tá vendo esse vídeo, não é por acaso ou você, alguém da sua família, algum amigo, alguém tá precisando saber. A mídia, nós da mídia, não queremos falar em suicídio, falta esclarecimento. A gente evita falar para que a pessoa não se interesse, mas é ao contrário, a pessoa tem que saber que suicídio é uma desgraça, né? Então, bem-vindo à série Suicídio Não. Eu preciso e quero viver, eu quero ser feliz. Então, nós precisamos estar atento, você, família. Presta atenção se o seu familiar, se o seu amigo tá muito triste. Estar triste porque aconteceu alguma coisa, né? Você perdeu um parente, aconteceu alguma coisa, perdeu um emprego nessa pandemia e aconteceu uma coisa grave, então é um processo, né? Na psicologia fala, né? Hoje em dia nós temos a nossa profissão, mas a gente sabe de tudo um pouco, né? Hoje em dia nós temos a internet, temos o YouTube, o Google, a gente sabe de tudo um pouco. Como a minha filha está se formando em psicóloga, eu sei muita coisa também, ela fala muita coisa pra mim. Então nós sabemos muita coisa. Então assim, se você vê que a pessoa tá muito triste porque aconteceu algo por um tempo, então é um processo de luto. Quando te acontece uma coisa na sua vida, uma desgraça, primeiro você toma aquele susto, né? O impacto. Depois você começa a lidar com aquilo, você sofre, mas aí você vai suportando, você vai superando e depois vem a saudade. Então, depois que você superou, fica a saudade. Então, galera, nós precisamos estar atentos. Agora, se a pessoa não superou, tá triste, a depressão, ela leva a pessoa a não querer comer, né? Ela pode não... Então, ela vai morrendo aos poucos, não vai comendo. Então, assim, pessoal, fica de olho porque não é só a depressão em si, não é só a tristeza em si, é a parte fisiológica, hormonal. Então, se a pessoa, né, não tá comendo, ela pode ter diabetes, ela pode ter anemia, né? No meu caso, para você que está assistindo o canal pela primeira vez, eu falo do meu testemunho. Meu primeiro vídeo, na verdade, pessoal, eu não ia mais falar sobre isso, eu não... Aconteceram muitas coisas, eu tinha meio que desistido do canal, né? Eu voltei porque Jesus me pediu, porque Deus fala comigo, né? Ele fala de você de uma forma, ele fala comigo de outra, né? Cada um de nós temos nossos dons e talentos, e Deus fala comigo em sonhos, Deus fala comigo em intuição, percepção, na palavra. Hoje, agora eu tô tendo dons de revelação também, então dons de visão, graças a Deus. Isso tudo é muito novo pra mim. Lembra que eu falei pra vocês que no primeiro vídeo, que ainda não vou falar qual igreja que eu tô, né? Hoje eu vou falar, eu tô na igreja Zion, uma igreja que fez o Descend, né? Os 3 estádios aí do Brasil. E Morumbi, Allianz Parque e o de Brasília, né? Até o Bolsonaro foi. E uma igreja muito bacana, muito séria, que busca muito o Espírito Santo, tem o dom de línguas, e eu tenho perto de 27 anos que eu sou cristã, evangélica, e eu era da Batista, uma igreja muito séria que eu amo, que eu amei. E Deus me conduziu até
até a Zaya, foi a minha filha que me levou. E eu comecei a me sentir bem. E eu pedi um sinal para Deus se era para mudar. E ele me deu. Eu pedi um sinal para Deus se eu devia mudar para falar em línguas. E o pastor Theo, que eu gosto muito, e a Júnia, eu os amo, né? Meus líderes, meus pastores, eu os amo. E o Theo, no dia, ele começou a falar em línguas era uma escolha. Eu falei, é hoje, foi. Então, assim, depois disso, eu comecei também a ter visões. Então, muito específico também. Sonho para mim, visões é muito específico. Então, o que eu quero dizer, Deus também fala com você. Se você confia em Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, você é um filho de Deus. Se você não entregou, você é uma criatura, mas ainda há tempo, né? Gente, nós estamos num mundo caído, né? Por que a gente está aqui? Deus está procurando o verdadeiro adorador. Porque Jesus não veio, Jesus veio do céu, né? Filho de Jeová, o primeiro primogênito, ele veio para dizer que existia um céu, um Deus maravilhoso que ama seus filhos. E se você crê, né, em Jesus, em Jeová, no único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e quem for o verdadeiro adorador vai. Pessoal, nós temos que evitar falar no mal, nós não podemos empoderar ele, mas o que eu quero dizer, Deus está acima do inimigo, Deus é Deus, Deus é o grande eu sou, todo-poderoso. Ele é Deus, ele é dono de todo o céu e da terra, e tudo que nele há, e todas as criaturas e filhos, né? E dono do inimigo. Então, assim, o inimigo, a hora que Deus quiser, ele vai morrer no fogo do inferno. Então, assim, eu vou falar dele por quê? Porque é ele que põe, ele tá aqui para matar, roubar e destruir, né? Depois você lê, eu vou passar para vocês Provérbios 16, Mateus 18:18. Então, assim, se você, quem não, nunca pensou em suicídio? Assim, cuidado com as suas palavras. Gente, quem não? Vocês viram que o padre Fábio de Mello falou de suicídio e tudo mais, que ele já pensou, que ele já foi atrás disso tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu entendi, o pessoal começou a julgar ele porque ele estava falando nisso. Gente, por que a pessoa pensa em suicídio? Porque ela não tem esclarecimento, ela não sabe o que é. Ela acha que morrer é a solução. Não, gente, não é. Solução é você viver. Todas as nossas escolhas têm consequência, gente. Então, assim, eu entendi o padre Fábio de Mello, que ele quis ajudar, ele quis mostrar que ele é uma pessoa renomada, bem-sucedida, tem condições financeiras e tudo mais, mas ele também já pensou. Então, ele quis ajudar para as pessoas não tentarem o suicídio, não querer isso para sua vida. Então, assim, o que eu quero te dizer? Jesus, quando ele veio aqui, ele ficou 40, quando ele estava para mostrar que ele era Deus, que ele ia para a cruz, que ele sabia o que ia acontecer com ele ficou 40 dias no deserto em jejum. E o que aconteceu? O inimigo falou para ele também, porque se você é Deus, por que você não se joga para baixo? Então ele tentou que Jesus também suicidasse, colocasse Jeová à prova. Eu vou me jogar. O inimigo fala, Deus dará ordem aos seus anjos dele para você te salvar. Jesus falou, está escrito, não tentarás o seu Deus. Então, assim, nós temos poder de filho. Se você aceitou Jesus, você tem poder de filho, você tem autoridade. E você tem a palavra para dizer, eu sou filho. Se ele por acaso começar a colocar na tua cabeça, usar problemas, ele começar a colocar, de repente você, meu irmãozinho na fé, você, minha irmãzinha, você tá vivendo a história de Jó de 1%. Que nada se compara o que Jó passou, né? Nada se compara. De repente você, do nada, o mundo caiu ao teu redor. Veio a pandemia, você perdeu um ente querido, você está desempregado, o trabalho que você amava, você não, seu projeto não deu certo, a pessoa que dizia te amar, te traiu, né, tá te traindo, uma pessoa dissimulada que te mente. Então, assim, nós não estamos empoderando o inimigo, mas eu vou te chamar para a realidade. Para reflexão, o inimigo existe, ele está aqui para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então, assim, ele, quando Jesus veio,
para falar que existia um céu, um Deus maravilhoso, e ele sendo Deus, em todo o tempo ele foi humilde, o inimigo poderia, que eu nem gosto de falar o nome dele, né, que vocês sabem, o inimigo podia ter falado, esse é filho de Jeová, não posso tocar. Ele, pelo contrário, ele falou, esse eu vou matar. Ele usou pessoas para matar Jesus. Claro que Jesus permitiu, e tudo, galera, é um mistério, né? Jesus esperou 3 dias para ressuscitar, né? E ele apareceu para os seus discípulos depois, e eles ficaram apaixonados por Jesus, viu que Jesus era Deus mesmo, né? Porque muitas vezes você vê que os irmãos de Jesus não acreditaram em Jesus, você vê que os discípulos enfraqueceram na fé, Pedro negou, Judas traiu. Então, assim, às vezes na nossa vida, nós também podemos estar passando por a história de Jó. Jesus é um exemplo. Podemos ter pessoas que não acreditam em você, que não confiam em você. E então, assim, o que eu quero dizer, tem coisas que Deus vai falar só pra você, não vai falar pra mim. E tem coisas que Deus vai falar só pra mim e não vai falar pra você. São mistérios de Deus. Quando o quê? Quando você tá na presença de Deus, quando você ajoelha, quando você busca, quando você adora. Então, assim, nessa série eu vou estar falando pra vocês o que eu fiz pra superar a depressão. A minha depressão foi a mais forte, né, possível, que te leva ao suicídio. Então, assim, não se culpe, não se cobre se você já pensou em suicídio, como o padre Fábio de Mello, né? Quem não? Quem já não disse, eu preciso morrer, mas por que eu não morro? Essa vida é tão inferno, por exemplo, né? Cuidado com as suas palavras. A Bíblia diz que tudo que declarares no céu, na terra, assim será feito. Então, assim, declare. Eu declaro que eu vou vencer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu nasci para ser um vencedor. Eu declaro, eu trago a existência, eu ligo no céu e na terra, que eu vou conseguir, meu projeto vai dar certo, de repente seu trabalho, eu vou conseguir meu trabalho, eu vou ser promovido, vou acontecer isso, vou acontecer aquilo. Você tem um projeto de ter um bebê, você tem um projeto de casar, você tem um projeto de comprar uma casa, fazer um financiamento, não sei o que você tem, Deus sabe, né? É você e Deus. Então, assim, é o que eu falo. E de novo, tem coisa que Deus vai falar só com você. E tem coisa que vai falar só comigo. Então, assim, é você e Deus. E depois eu vou estar falando, se você ainda é criatura de Jesus, você não é filho ainda, você não aceitou Jesus, eu vou te ensinar a você fazer uma oração e aceitar Jesus. Porque, gente, sem Jesus não tem jeito. Com Jesus a gente já tem contra-ataques, tem dificuldades, tem problemas, imagina sem. Com Jesus a gente tem consolo, a gente tem conforto, a gente tem coragem, a gente consegue lutar pelos nossos sonhos. E de novo, o inimigo, o que ele faz? Você aceitou a Jesus, às vezes a pessoa pensa que conheceu Jesus, então temos que tomar cuidado com o evangelho da prosperidade. Aceitei a Jesus, agora eu vou ficar rico, vai dar tudo certo. Pelo contrário, ele não vai, o inimigo, claro que sim, você vai ter. Ouve aquela música do Tom Carf, Infinitamente Mais. Deus me deu infinitamente mais do que imaginei ou pensei. E, gente, não desista da sua vida. Fala pra você, eu quero ser feliz. Eu tô com esse problema, mas é temporário. Eu vou suportar, eu vou superar. Deus vai me ajudar. Salmo 145 fala que se você pedir ajuda de Deus, clama. Senhor, eu não tô vendo nada, mas eu creio em Ti. Então, assim, quando que eu vou empoderar o inimigo? Quando eu tenho medo, quando eu não tenho temor de Deus. Se você não tem temor de Deus, quando a pessoa não tem, quando a pessoa não é obediente, o inimigo, ele tá aqui para matar, roubar, destruir. Ele não vai dizer, olha, Edmara, ela é filha de Jeová, de Jesus, eu não posso tocar. Pelo contrário, ele vai contra-atacar, ele vai tentar intimidar, ele vai pôr situações, ele vai pôr pessoas, ele vai armar ciladas. Ele sabe, ele tá, não tá a Bíblia não fala que ele tá ao derredor? Ele está ao derredor, ele está vendo. Então, assim, quando Deus me deu o projeto da Poder e Vida, o inimigo, ele via que eu ia mexer com depressão, que eu ia pôr músicas do amor de Deus, ele falou assim, eu vou matar. Então ele me contra-atacou, ele usou pessoas, ele usou para me intimidar, né? Ele usou situações, circunstâncias, então assim, eu misturei. Então assim, eu acho que o que mata
a depressão, ela vai somatizando coisas, né? Uma pessoa que se dizia te amar, então o desamor mata, o tanto faz, né? A pessoa que você... Então assim, não põe expectativa no outro, põe expectativa em Jesus. Ame você. Gente, eu tô aqui em amor, porque eu sei, eu tenho conhecimento de causa, o que é antes de um suicídio, o que é depois de um suicídio. Gente, quando você acorda, você acorda, sabe, não sei se você já teve um acidente de carro, sabe, parece que um trator passou em cima de você, um caminhão, parece que você caiu do avião, o avião caiu, assim, é muito difícil, sabe, eu já chorei ontem só de essa semana de estar, eu estou em jejum e oração, eu tenho buscado a Deus, essa série é para Ele, para a glória dEle, para mostrar, exaltar o grande eu sou, o grande poderoso. Gente, olha o poder de Deus, olha a tecnologia, olha a inteligência que Deus dá para um médico, para um psicólogo, para um engenheiro, para um cara que faz a tecnologia, um celular que você toca, você está falando com outra pessoa. Gente, olha a inteligência de Deus, ele é Deus, Ele é o Criador, é o Todo-Poderoso. O inimigo é criatura dele. E o que ele pensa? Ele sabe que ele vai para o inferno. Mas o que ele quer afrontar? Jeová é Jesus. Tipo, eu vou para o inferno, mas eu vou levar teus filhos, eu vou levar tuas criaturas. Então, por que o mundo está no caos? Gente, assim que Deus faz, assim como Deus faz uma coisa linda, um bebê, Deus faz um bebê, Deus faz um cachorrinho, um passarinho, o inimigo também faz doença, ele faz bactéria, ele é um monstro, gente, ele é um monstro. Então, assim, Deus manda nele, é só Deus dar uma palavra, tocar nele, ele tem que sair. Jesus venceu ele na cruz. Jesus derramou sangue por mim e por você. E, gente, Jesus podia ter vindo rico e lindo, que nem o rei Davi. Ele poderia ter vindo no palácio, mostrar eu sou Deus. O que você faria se você fosse Deus? Vou te chamar para reflexão aqui. O que a gente já faria? Eu já falei para Jesus. Se eu fosse Jesus, na hora que eu estava na cruz, eu dava um estrondo, estourava tudo, descia da cruz, mostrava que eu era Deus. Não, são mistérios, gente. Por que Jesus não fez isso? Esperou 3 dias. Porque, reflete comigo, se Jesus tivesse vindo rico, que nem o rei Davi no palácio, falado que era Deus, todo mundo ia falar, gente, Jesus, eu te amo, quando você for pro céu, eu quero ir com você. Nossa, ele ia ter tantos adoradores. Se fosse no dia de hoje, tantos seguidores no Instagram, né? Jesus ia... Nossa! Por que Jesus não fez isso? Porque ele quis mostrar que a humanidade estava maldosa. As pessoas, quando não gostavam das outras, naquela época, punha na cruz. Tipo, eu não gosto de você, então eu vou pôr você na cruz. Já dou um ajeito aqui com meus amigos, já ponho você na cruz. Ou você me põe na cruz, né? Então Jesus mostrou que a humanidade estava muito perversa, então ele veio fazer isso. E o quê? Por que ele esperou 3 dias para mostrar que ele era Deus? Só o verdadeiro adorador vai saber que ele é de verdade, né? E às vezes você também, só quem é a tua cara metade, a tua alma gêmea, ou o seu filho, a tua filha, que nem a minha filha, que eu sou apaixonada por ela, ela por mim. Só ela sabe que eu sou de verdade. Ela fala, mãe, não se importa o que as pessoas pensam de você, o que falam de você. Tanto, gente, que olha, eu falei no primeiro vídeo sobre o testemunho, depois eu comecei a falar sobre autoestima, sobre poder e vida, sobre traição. E aí o que aconteceu? Eu senti que eu queria falar só de coisas boas, porque um irmão em Cristo também até me desafiou para eu ficar 6 meses sem falar em suicídio. Aí no Instagram, antes eu punha tudo hashtag suicídio, superação, felicidade. Eu entendi por que ele falou isso. Foi um cuidado, foi uma preocupação, né, do que as pessoas iam achar. Eu entendi naquela época que ele falou, mas eu aceitei o desafio. E como Deus fala comigo, ele falou, calma filha, presta atenção. E eu fui buscando a Deus. E aí eu falei, eu vou investir, Senhor, só na poder e vida. Eu vou falar só de amor, de alegria, de frases motivacionais. E aí o que eu fiz? Eu montei, eu já tinha o programa Stronger e o Liberty e na Poder e Vida. E eu gravei o vídeo, deu super certo.
pessoas vieram, né, no Instagram, no direct, dar o feedback que foi legal, lá, lá, lá. E aí eu montei porque esse é um programa para professores e alunos, né, tipo Les Mills, que é outra empresa maravilhosa que eu amei ter feito os cursos. Então, assim, eu fiz o segundo programa, fiz um outro treinamento com as músicas até da Priscila Alcântara sobre solitude. Em meio a essa pandemia, eu coloquei falando sobre a solitude, para não ficar, as pessoas não se sentirem sozinhas e tudo mais. E aí a minha filha gravou no iPad e ia jogar pro notebook. Gente, meu celular quebrou, o dela quebrou. Eu derrubei o celular, ele tá com problema no microfone. O da Pri quebrou, a gente mandou pro conserto. Aí quando foi mandado do notebook, do iPad pro notebook novinho, ela não conseguiu de jeito nenhum. E aí Deus falou pra mim, recua. Eu recuei. Eu falei, vou cuidar do poder e vida, vou cuidar de outras coisas, vou ficar, né, no anonimato, na personal e outras coisas mais. E aí foi quando Jesus falou pra mim, eu quero que você faça uma série de suicídio. Suicídio não. E eu falava, Jesus, o que eu falo? Eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Então, assim, gente, Jesus, quando ele te fez, ele pensou nos seus olhinhos, ele pensou no seu cabelo, ele te fez com amor. A sua vida é um presente de Deus. Quem te ama, se você só tem uma pessoa que te ama, lute por essa pessoa. Luta primeiro por Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo time. Gente, eu sei o que é amar o próximo, é por isso que eu tô aqui. O que é amar ao próximo? É você desejar o mesmo bem para a pessoa que você deseja para mim, do que você deseja para você. Ou seja, tem muita gente que a gente não conhece, não tem afinidade, ser vizinho, é no seu trabalho, tem pessoas que você nem conhece. Na igreja você nunca nem conversou, você conhece de vista. Mas quando você sabe que é amar o próximo que Jesus mandou, nossa vida não tem sentido, gente, se eu não amar o próximo, se eu não me relacionar, se eu não desejar o bem. Sabe, não tem preço quando um aluno me fala, professor, aquilo que você me falou na aula, aquela aula, a música que você pôs, aquele seu toque, aquele exercício foi tão bom, falou ao meu coração. Sabe, enquanto coordenadora, uma vez eu dei uma aula e o professor falou assim pra mim, Edmara, o que foi aquilo? Hoje ele é evangélico também, na época ele nem era. Então assim, gente, no meu primeiro vídeo tem 1.439 visualizações. Já tem testemunhos, pessoas que falaram que estavam pensando em suicídio, desistiu. Tipo assim, quando eu colocava hashtag no meu story, hashtag suicídio, pessoas até famosas que tem aquele vestinho azul, né? De fora, até de outros países, olhavam meu story. Então tem muita gente que pensa em suicídio, mas tá tudo escondidinho. Então assim, o que eu quero fazer com essa série? Esclarecimento. Pra pessoa que tá pensando em suicídio, ela desistir e falar, Deus me livre. Gente, eu fiquei sabendo na internet uma pessoa que se jogou do 15º andar. Era para ter morrido, não era, gente? A Bíblia fala, o homem faz seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Gente, Deus é dono da vida e da morte. Só vai morrer se Ele permitir. Deus permite as coisas. Essa doença aí do mal, esse Covid, Deus não queria. Eu sei, Jesus chorou pelo Lázaro. Né? A Bíblia fala que Jesus chorou pelo amigo dele. Jesus foi lá e curou, né? Tirou ele da morte. Eu sei, gente, que Jesus chorou por mim também quando eu tentei o suicídio. Já vou falar sobre isso. Então, assim, gente, as pessoas estão pensando em suicídio, mas não tem esclarecimento. Acha que a solução é morrer, tipo, já era. Então, assim, se você tem medo das coisas, você tem que mostrar para o inimigo que você não tem medo. Por isso que eu falei. Declara no céu e na terra as coisas. Quando o inimigo falar, pôr na tua cabeça suicídio, depressão, tristeza, essas coisas, você fala, eu tenho poder de filho.
Deus é o meu Deus, Ele é dono de você, sai daqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Então, assim, vai acionando a fé, né? Então, diante dessa série, eu vou estar te dando estratégias, discernimento, o que você fazer para fugir dessa opressão que de repente está vindo muito forte na sua cabeça. De repente, uma pessoa que está com diabetes, que está com anemia, ela não vai ter forças, né, gente? Então, voltando para a moça que se jogou do 15º andar, era para ela morrer, não era? O que aconteceu? Lógico, ela caiu, ela desmaiou, né? Quando ela desmaiou, ela acordou no hospital e tudo mais, que ela viu o pai dela, ela foi abraçar o pai dela. Gente, cadê os braços? Ela ficou tetraplégica. Ou seja, ela tá com 2 problemas agora, gente. Ela vai ter que ser muito mais forte do que ela teve no primeiro momento. Então, assim, já viu aquela frase? É melhor prevenir do que remediar? Então, assim, era melhor que quando ela estivesse deprimida, ela procurasse psiquiatra. Gente, tem psiquiatras fera aí. O meu primeiro psiquiatra era do Albert Einstein. E ele é coordenador do Einstein e tudo mais. Tem muitos psiquiatras maravilhosos que dão remédios. Eu precisei de remédio muito tempo. Hoje eu tô curada. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que eu precisava abrir mão do remédio de dormir? E eu tô curada. Eu não tomo, já tem perto de 1 ano que eu não tomo nada, nem um remédio de dormir. Tem gente que não acredita, tem neurologista que não acredita, tem psiquiatra que não acredita, né? A minha filha falou, mãe, ela como psicóloga, ela falou, mãe, é muito difícil de um paciente que toma remédios tão fortes como você tomava, como você tomou, que abre mão totalmente, que tá curado assim, né, gente? O meu neurologista falou, Edmara, parabéns, você não sabe a descarga dos remédios no seu cérebro, ele é um neurologista, parabéns. Mas sim, por um tempo eu precisei dos remédios, gente. Se você tá com diabetes, se você tá com anemia, você tem que tomar o remédio, né? Então, assim, tem que passar. Gente, tem psicólogos maravilhosos. Eu quero também abrir a sua visão, sua mente para a psicologia. Psicólogo, ele é um profissional que é um querido, uma querida. Ele não. O atendimento é segredo. Ele vai ser um querido na sua vida que vai te ouvir e vai abrir a tua mente. O que você acha disso? Ele não vai te dar todas as respostas. Eu vejo pela minha filha o que ela fala. Mas vai te dar discernimento para você falar, nossa, eu não tinha pensado assim. Ela vai falar o que você acha, não sei o quê. E aí você vai tomar decisões e escolhas que vai ser mais assertivas, né? Que você vai ser uma bênção na sua vida. Para você não chegar a um suicídio, gente, que, olha, é muito triste. Então, assim, só de eu pensar, de eu estar falando com Deus o que eu ia falar, eu chorei. Graças a Deus eu não vou chorar agora. Assim, é muito forte, é muito difícil. Para quem tenta o suicídio, é como, que nem eu falei, é como quando você acorda de um suicídio, que você vê que você não morreu. E aí vem o diagnóstico, né? Talvez você não ande, você quebrou isso, quebrou aquilo. É como um acidente de carro, você bate o carro, se arrebenta, e quando você acorda... Gente, quando eu fazia educação física, eu tive... O ônibus me pegou, eu fui atravessar a rua, eu não vi o ônibus. O ônibus, de novo eu quebrei a cara, né? Aliás, eu vivo quebrando a cara, né, gente? Eu quebrei a cara, eu desmaiei e tudo, mas quando eu acordei, que eu vi minha mãe, minha família, aí veio o diagnóstico, eu tinha quebrado o maxilar, né? Então, gente, suicídio é desespero, é desesperança. Quando você começa a olhar para o problema, quando você tem medo, que você acha... Não tem, se você disser não tem jeito, já era, então já era. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se você falar, Senhor, me envie no temor e de confiar em Ti. Eu não sei o que fazer, me ajuda. Então, assim, você tem que procurar ajuda para o psicólogo, para o psiquiatra. Você tem que tomar remédio sim por um tempo. E aí o psiquiatra vai te dizer quando você já tá bem, que você pode abrir mão dos remédios. A psicóloga vai te liberar,
dizer que você está curado, mas assim, eu penso, gente, que psicólogo, se nós pudermos sempre passar no psicólogo, porque você tem uma pessoa querida que vai te ouvir, que tem entendimento, que estudou para isso. Eu vejo minha filha, são 5 anos de psicologia, e não é um amigo que vai te falar qualquer coisa, faz assim, faz assado, ela vai agir com a técnica, né, com a ciência. Então, gente, se vocês puderem deixar de comprar tanta roupa, de comer lanche, para ter um psicólogo, vai conhecer, escolhe um, pede para Deus te ajudar. Então, assim, gente, eu sou apaixonada por Jesus, eu conheço Jesus de caminhar, né? Ele me curou, ele transformou a minha dor num chamado. Tanto que na igreja, na Zion, teve uma conferência que tinha quase 1.000 pessoas naquele dia. E o pastor Lou Engle, amigo da família, um americano, ele falou só comigo, gente. Falou que Deus tinha me escolhido desde criança. Então tá lá até lá no meu Instagram, quem quiser me seguir. Edmara Laureana, Poder e Vida também. Ele me falou que eu não conheço a sua dor, mas quando a senhora entrou, Deus me falava que transformou a sua dor, te qualificou na sua dor, transformou a sua dor num chamado profético. Então, assim, isso pra mim, gente, foi uma declaração de amor pra mim. Como Deus me ama, como Deus me ama. Então, assim, essa série é pra, se a pessoa tiver pensando em suicídio, ela fala, Deus me livre, eu não quero, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu preciso de ajuda. Pede ajuda pros seus amigos, pede ajuda pro psicólogo, pro psiquiatra, pede pra medicina. Agora o quê? Jesus, Jeová, Deus, Deus da ciência acima de tudo. Ele que criou a ciência, o médico, todas as profissões, né? Eu, como sou educação física, de dança, ele criou tudo. Ele é dono de tudo. Gente, ele é o maior psicólogo que já existiu. Ele põe a mão onde a medicina não alcança. O que eu quero dizer com isso? Olha esse livro, Mark Baker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Vocês já viram? Esse livro fala de como você lidar com as emoções. Então, assim, um psicólogo, ele vai te ajudar, vai te orientar, né, pela ciência, pelo que ele aprendeu. E, gente, fica tranquilo, o psicólogo não vai entrar na tua religião, não vai falar sobre religião, ele não pode. Que nem o médico, ele não vai entrar. Ele vai te ajudar, te assessorar, cuidar de você, né? Então, assim, Jesus, o médico, ele vai cuidar do teu corpo. O psicólogo, ele só vai saber o que você falar para ele. Ele não vai olhar para tua cara e saber o que você está sentindo. Mas Deus é o que? Dono do corpo, mente, alma e espírito. Esse sentimento que está lá guardadinho, que você não quer falar para o psicólogo, Jesus conhece. Você pode contar para Jesus. Então você vai no psicólogo, você vai pedir ajuda para o psicólogo, psiquiatra. Mas coisas que você está guardado lá dentro, na tua alma, Deus vai onde a medicina não alcança, onde o psicólogo não alcança, onde o médico não alcança. Vocês conhecem o Ben Carson? Quando minha filha estudava no colégio adventista, desde bebê, a professora ensinou, leia o livro do Ben Carson, um negro, pobre, ele fez medicina e o Ben Carson fez a primeira separação de gêmeos siameses, de cabeça de gêmeos colada. Ele é o cara na medicina. E ele é humilde, ele glorifica a Deus, ele mostra que foi Deus que faz os milagres. Ele faz a cirurgia, mas é Deus quem cura. Isso é lindo, gente. A nossa humildade. Gente, a gente não é nada, nós somos filhos de Deus. Sabe? Não é porque eu tenho 30 anos de formada em educação física, 27 anos de evangélica, que eu sou melhor do que um professor que acabou de se formar. A gente aprende um com o outro. Eu vou aprender com esse professor que sabe a tecnologia, que sabe que está atualizado. Eu vou aprender muito com ele. Ele vai aprender com a minha experiência. São trocas de feedbacks, um ajudando o outro. Somos irmãos, gente. Não é porque eu tenho 27 anos de cristã que eu sou melhor que um irmãozinho, uma irmãzinha que acabou de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, ou que tem 8, 3, 5, 10 anos aí. Vou aprender com esse irmão. Nós somos irmãos.
E eu quero, esse é o legado que eu quero levar, sabe, para minha filha, para os meus netos, que a Edmara é uma mulher de Deus. Eu quero, por que eu estou fazendo esse vídeo de suicídio, essa série? Para você falar, eu quero que Jesus faça comigo o que fez na vida da Edmara. Eu quero ser curado também. Hoje, gente, eu tenho fé para descansar, para perseverar, para conquistar, porque eu tenho o poder de filha. Jesus está em mim, o poder dele está em mim. Ele falou isso, não sou eu que estou falando. Né? Tem muitas coisas que eu não sei, são mistérios que eu estou aprendendo. Muitas coisas, gente, que eu não sei. Né? Um pastor. Edmara, por que eu tenho que ir na igreja? Porque o pastor, ele foi ungido para isso. Ele foi escolhido por Deus, ele conhece a palavra, ele fez teologia, ele sabe tudo. Então ele vai olhar para você, ele vai saber o que te dizer, coisas que eu não vou saber fazer. Falar, sou professora, né? Vou saber falar na minha área, cada um na sua área, sabe? Mas a humildade não é você ser uma pessoa bobinha, sim, Senhor, nossa, claro. Você é ser uma pessoa articulada, olha, eu não acho que... Você pode até discordar, mais educada, civilizadamente bonita. Olha, eu não acho que é assim, mas eu vou analisar, mas se é seu chefe, sim, senhor, eu vou fazer, se o senhor prefere assim, eu faço, mas pode discordar, gente. A minha filha, quanto eu aprendo com a minha filha, na tecnologia ela sabe mais que eu, na psicologia ela sabe, porque ela que é psicóloga, eu não sou, mas eu aprendo muito. Ontem a gente assistiu um filme, gente, que me ajudou muito. Divertidamente. Assistam se vocês puderem. Divertidamente ensina os sentimentos. Por que Deus permite as coisas na nossa vida, gente? É nos amadurecendo, nos aperfeiçoando, nos ensinando a acionar fé para alcançar o milagre, né? E então é isso, gente. Luta pela sua vida, luta porque você é um milagre, porque assim, uma vez que você tentou um suicídio, se machucou, a pessoa vai ter que ser muito... Fala isso para quem você sabe que está pensando em suicídio, ou se você... Lute pela sua vida, luta pelo que você acredita. Então, galera, graças a Deus, Deus recalculou minha rota, né? Eu sempre amei a Deus, sempre amei a Jesus, eu me apaixonei por Ele quando eu conheci. Mas o que aconteceu? Devido aos contra-ataques, né? As adversidades da vida, os problemas que todo mundo enfrenta, eu enfraqueci na fé, né? E eu olhei pro problema, até porque é o que eu falei, a gente tem que ficar de olho se a pessoa tá com problema fisiológico. Por isso é legal, gente, fazer um check-up, né? De repente a pessoa tá com problema hormonal. Uma pessoa que tá com anemia, que tá com problemas fisiológicos, ela não vai ter força, tudo perde a graça, nada faz sentido, ela tá fraca. Então é mais fácil, está mais vulnerável à depressão, à tristeza, né? E problemas emocionais são diversos, né, gente? Bipolaridade, esquizofrenia, é muito triste. Muitos problemas emocionais aí. Então, gente, vamos estar em alerta, em sinal de alerta. Se você vê que é só alguém da sua família, algum amigo tá com problema, gente, a primeira coisa que quando você tá com depressão vai mexer no sono. Então a pessoa não consegue dormir, tem dores fortes de cabeça. E, gente, não espera marcar no psiquiatra dali um mês. Já leva no pronto-socorro para tomar injeção na veia, para dormir, para tomar os remédios, né, adequados. Precisa sim, gente, passar no psiquiatra, precisa passar no psicólogo, precisa cuidar. E pra mim, o psicólogo ele é médico de sentimentos, né? Então, galera, vamos pra cima, vamos abrir nossa visão, vamos abrir a visão pro entendimento e deixa Deus transformar a sua dor num chamado. Descobre qual é o seu chamado, qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Você também tem dons e talentos e Deus vai amadurecer esses talentos, seus dons para você ajudar o outro. Deixa Deus também te usar. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a gente.
né? Pra gente falar dele, pra ele poder voltar. Então, gente, o que eu vou dizer é muito triste que eu tava falando, quando você acorda de uma tentativa de suicídio, que você tem que lidar com a dor, né? Que você fica desesperado. Você não morreu, então você não sabe se você tá sonhando, se tá no pesadelo. E aí você olha pra tua família e vem, né, os julgamentos das pessoas, você tem medo do que as pessoas vão achar, o que elas vão pensar. E aí vem o diagnóstico, você quebrou isso, você quebrou aquilo, talvez você não ande, você não sei o que, não sei o que lá. E aí você, nessa hora, você já quer viver. Olha só. Aí você se desespera. Eu esqueci de muita coisa, graças a Deus, eu esqueci de muita coisa. Mas o que que acontece? Porque, lógico, eu tomava remédios fortíssimos também. E, gente, quando você tá. O seu cérebro tá numa descarga muito grande, emocionalmente dilacerado, você tem um surto psicótico. Você já não tá raciocinando. Por isso que na segunda vez, da segunda tentativa do meu suicídio, eu já não tava nem raciocinando, não sabia nem quem eu era, eu acho. Eu tive medo do que o mal podia fazer pra mim, do que ele podia fazer pra minha filha, né? Então nessa série eu tô levando você à reflexão, os amigos, a família, quem assistir, está em alerta do que o mal, a crise, né, mundial, que leva a gente sofrer, pensar, chegar à depressão, bipolaridade e etc, etc, né? Então assim, a pessoa quando tá sofrendo, ela quer de repente, se ela só tá com problema emocional, ela pode ir também para pornografia, ela pode ir se prostituir, pode acontecer tanta coisa grave, né, gente? Então, assim, quem somos nós para julgar, gente? Deus é Deus, Ele ama, né? Ele não perdoou aquele ladrão, né, na cruz. Então, assim, Ele ama seus filhos. Então, assim, quando a pessoa